Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje, dia 18 de março, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Lembrando que eu estou com vagas abertas para minha quinta turma de mentoria, depois de 6 meses sem abrir vagas, elas estão abertas de novo. Eu postei o vídeo aqui no meu canal do YouTube, está aqui, tirando dúvidas principais da mentoria, cronograma, conteúdo, toda a estrutura da mentoria, o que tem incluído, o que eu tenho para oferecer, né? Também postei aqui no Discord em forma de texto, e se vocês quiserem ver feedbacks e outras coisas a respeito dos meus mentorados das turmas passadas, também tem lá na minha aba dos destaques do Instagram, tá bom? Então, se você quiser fazer parte dessa próxima turma, você precisa preencher o formulário de cadastro, que as instruções estão todas no vídeo e também aqui no Discord, beleza? Então, bora pro gráfico. Bora lá então, pro setup aqui das linhas, um dólar hoje, 5 minutos. O único toque que teve já teria estopado, mas eu comentei que essa operação aqui já seria extremamente arriscada, porque no gráfico de candles, vou falar depois, era uma região aqui de liquidez absurda. Depois eu mostro no outro layout. Então, essa venda, o único toque que teve, né, que gerou stop, mas eu não achei interessante, não fiz. Estava vendo que realmente fosse rompimento aqui dessa região. Vou falar sobre essa questão já já. Já aproveitando para falar da regra de coloração aqui do dólar, o que a gente teve? A gente teve uma troca de cor, 10,5 aqui, cobertura do à vista norte-americano. E disparou o movimento aqui. Essa troca de cor estava bem próximo da linha, mas surpreendeu. E por gráfico de candles estava muito estranha a região das médias, apesar que no macro, vou relembrar isso, eu comentei no estudo semanal ontem que tinha sim força para o dólar subir, só que a região onde o dólar abriu, infelizmente o intraday já não deu oportunidade de fazer muita coisa. E aí o preço simplesmente foi a única troca de cor que teve aqui, explodiu para cima. Já em relação ao índice, a gente teve aqui na regra, na verdade, em relação às linhas primeiro, deixa eu carregar, mas a linha minha já está até aqui marcada. A linha que apareceu a partir do segundo candle, então eu acredito que não teria dado tempo, tá? Porque o segundo candle já teria muito rápido aqui a linha aparecido, e aí o movimento já tocou, andou, sim, alguns pontos aqui bem a favor. E depois testou de novo. Testou aqui, já era a abertura do norte-americano. E por incrível que pareça, pagou. E pagou muito bem. Caiu, cravou a linha aqui de baixo, tá? Então, se for ver aqui o alvo de uns 600 pontos, se pensasse em compra aqui, teria estopado. E se fizesse a compra de novo, também teria estopado, tá? Então, não foi interessante. Já no fim do dia, também teria estopado. Inclusive, eu acho, assim, até relevante quando há o rompimento, né? E aí o preço acaba se afastando do stop, que é essa linha aqui, depois volta e testa a linha de compra. Eu acho bem perigoso de caçar compra aqui, porque o stop vai estar muito próximo do preço voltar. É como se fosse uma troca de polaridade para depois voltar a subir, mas antes de stop só para depois ir. Aí eu já não gosto mais dessa situação quando se afasta bastante aqui nesse caso. Mas sim, a linha da venda hoje pagou muito bem aqui nessa região. Principalmente no segundo toque, fez o topo duplo, o preço foi caindo. Se for olhar por setup, a linha foi sensacional aqui nesse segundo toque. Porque gráfico de candles também não foi interessante. E aí, em relação à regra de coloração,
aqui que a gente teve hoje. A troca de cor foi acontecer lá na cara da linha de baixo. Aí já ficou complicado, né? Quem que seria que ia ganhar? A venda do Renko ou a compra da linha? Acabou sendo a venda. Se for ver aqui até o movimento final, 600 e poucos pontos, mas aqui essa outra troca já era quase fim do dia, já não vale a pena esse movimento. Então, no geral, linha interessante a de cima, a de baixo teria estopado. O Renko aqui, a troca de cor já foi interessante também. E aí, aproveitando agora para falar em relação ao gráfico temporal, né? Vou falar o dólar primeiro, que foi interessante analisar a situação aqui. Relembrando o macro, tá? Sexta-feira era para ter sido um dia de alta para o dólar. Por quê? Porque aqui chegou a cair o índice, né? Nós tivemos dia de queda do índice, lembrando aqui o que aconteceu sexta-feira. Foi esse movimento aqui, olha, essa queda forte, uns 1.500 pontos mais ou menos, e caiu em torno aqui de mais de 1%. E o dólar não reagiu. O dólar não reagiu na sexta. Teve uma distorção em relação aos juros. Juros lá fora subiu, juros aqui subiram. Índice caindo, o dólar não estava subindo, era região de R$ 5. Eu cheguei a fazer uma compra aqui na região de sexta-feira. Infelizmente estopou. E aí hoje acabou seguindo o movimento. Fez aí o que eu já estava esperando já tem um bom tempinho. É normal e eu ainda acho que vai subir mais um pouco. E outra coisa também, eu até comentei que a barra de quinta-feira, essa barra aqui, ela foi uma barra em golfo interessante, que ela tende a dar continuidade ao movimento. Só que sexta-feira mal teve o rompimento aqui, foi um candle inside, um insidezinho dentro da barra de quinta. E aí veio a barra de hoje, acabou formando uma barra ignorada aqui de continuidade, uma sequência. Rompeu essa região aqui de liquidez, então a gente teve um movimento aí já até esperado. E pelos 60 minutos, aqui então, essa região dessa linha aqui, azul, era extremamente interessante, né? Porque era a primeira resistência de liquidez que nós tínhamos. Depois era essa máxima do caixote que eu tenho aqui, que também houve um rompimento. E aí, então, eu até comentei ontem, falei, ó, tá com cara que segunda-feira é um dia bem tranquilo de notícia, não tem nada programado. O movimento pode refletir na segunda o que era para ter acontecido na sexta. Então, a gente tinha que ter um movimento de alta na sexta, não teve, então poderia acontecer hoje. Já tinha esse fator. Juntou com o fator também que o índice chegou a cair, então a gente acabou tendo a confluência aí do movimento. Só que se a gente for ver, início do dia, a gente tinha um movimento aqui de gap de alta do índice, gap de baixa do dólar. Beleza. O início do dia, os dois aqui estavam fazendo um movimento um pouco parecido, só que ao contrário, só que no geral travado. O dólar fez isso aqui, tá? Então como se fosse um fundo duplo e o índice fez como se fosse um topo duplo. Então, ao contrário. Mas se você for olhar o geral, né? No geral até aquele momento, na verdade não tinha movimento ainda. Era perigoso aqui, então estava dentro do range do primeiro candle, não tinha saído dessa região e o índice também estava dentro do range do primeiro candle. Então, poderia ser talvez uma lateralidade e não formar um topo duplo como formou e nem um fundo duplo aqui como formou. Mas voltando aqui, nós tivemos um gap de baixa, médias menores todas estavam sem tendência. O preço já abriu aqui em região de fundo interessante da sexta-feira. O primeiro candle já chegou a testar o fundo de sexta, teve volatilidade, fechou com rejeição acima da VWAP. O segundo também, o terceiro também. A partir daqui eu poderia pensar em setup da VWAP, até comentei que poderia, só que aí a Amanda fez uma pergunta na hora e eu lembrei de uma coisa muito importante. Pensar em setup da VWAP na cara de média 200, que é o nosso alvo principal, não rola, né? Porque se eu tô pensando no 200 como alvo e ela tá na minha cara, para que eu vou fazer a operação? E aí nessa região aqui da 200, ainda é perigoso operar e a média estava descendo e nesses casos tende talvez até dar continuidade ao movimento. Até porque esse tipo de gap aqui, que foi um gap que houve cruzamento de todas as médias, quando volta, tende a servir como resistência para jogar o preço para baixo. Tende, como o índice também chegou a fazer esse mesmo tipo de gap hoje. Só que não aconteceu isso. Nesses primeiros candles aqui do dia, eu não vejo nada a ser feito. Aqui ficou muito complicado, chegou a abertura do à vista nosso, nós tínhamos as ações no início abrindo de forma bem positiva. Então, ó, no início, abriram de forma positiva, Vale, IFNC e Petro. Poderia jogar índice para cima e dólar para baixo, que foi o movimento que nós começamos a ter. Só que não conseguiu dar sequência. E se for ver a retração do dia, respeitou o 61? Respeitou o 61 do dia. E aí começou a subir, só que com gap entre candles. Olha só como que o movimento foi estranho. Aqui fechou no preço, abriu em outro. 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 Na região de máxima aqui e de repente fechou no preço, abriu em outro.
E só foi começar a ter volume aqui, liquidez, fechando e abrindo no mesmo preço depois dessa barra aqui. E aí, só depois, então, da abertura do norte-americano, 10,5, aí o volume começou a aparecer. Só que aqui já tinha um ajuste, tinha as médias, acabou rompendo, teve uma barra forte aqui, que era até de se esperar que poderia ter essa barra, porque nós tínhamos aqui a região de liquidez, né? Muitas pessoas posicionadas aqui nessa região. Barra grande estopando toda a máxima de sexta-feira, barra seguinte estopando essa linha que eu tinha marcada aqui desde muito tempo aí. E aí o movimento chegou até de forma esticada. Pensar em contratendência aqui, eu tenho que pensar a partir do candle 25. A partir do candle 25, a partir de 11 horas da manhã. E 11 horas da manhã, pelo 2 minutos, nós tivemos algum gatilho aqui. A partir de 11 horas, nós tivemos, por exemplo, o 62. Um PFR aqui. Ah, eu posso fazer uma reversão agressiva? Tem risco retorno? Tem. Só que qual que era o risco dessa operação? Nós estávamos operando em região que o preço tá doido para romper já tem muito tempo. Tá esticado? Tá, mas eu não vou caçar contra a tendência, eu prefiro até caçar a continuidade do movimento, tá? Então não pensaria em vendas, porque aqui pode ser rompimento falso e volta para baixo? Pode até ser, por mais uma vez, milhares de vezes já aconteceu isso aqui nessa região. Só que o movimento hoje tinha muito cenário para fazer o rompimento definitivo dessa região. Então, até eu acho que eu anotei aqui, pensar em reversão aqui, reagindo à alta que deveria ter tido na sexta, pegou liquidez do macro, força compradora com a abertura do norte-americano. E aí, o que o preço fez? Que é uma questão que eu tive dúvida na hora, fiquei com o dedo coçando, não fiz a operação e ainda acho que poderia ter sido bem perigoso em outros dias, mas acabou indo. Aqui a gente teve, então, o rompimento dessa região aqui. Esse rompimento dessa região acabou fazendo depois uma troca de polaridade. Então, houve um rompimento, e aí troca de polaridade até afastado desse topo, ou seja, porque a tendência está forte. Tão afastado que se eu marcar a retração só do movimento aqui, a gente vê que nem no primeiro nível testou, ou seja, a tendência está forte. E aí fez esse candle 32, ancorado pela 9, próximo da 20. O que me incomodou nesse candle aqui? Primeiro, o fato dele estar na cara de topo, né? Mas assim, olhando o cenário de barras fortes, que tinha mais espaço para andar, liquidez para subir, aqui o LS não estava ativo, então o movimento estava saudável, as médias estavam próximas, o que poderia aqui travar esse preço. A questão de variação, por acaso? Não, variação não era problema. O problema era a questão aqui de pivô. Se eu marcar, por exemplo, a primeira pernada para cima daqui, com esse fundo topo, o 161 estava ali. Ah, mas o 161 já foi testado. Realmente, o 161 já foi testado. E muitas vezes do backtest eu tenho exemplos que, por ter testado, pode ser gatilho. Só que o fato de estar na cara do topo. Aqui também, se eu for marcar em relação ao pivô do caixote e jogar para cima, eu tenho o primeiro alvo aqui. Então, é uma região de trava forte. Muita trava aqui. O fato que teve defesa nessa região aqui é região que tende a ser resistência. E se eu entro aqui com stop um pouco aqui no fundo, meu 1 para 1 tá dando aqui em cima ainda. Ah, mas é pouco stop. Tá, pouco stop, realmente. Que tem força para continuar, tem força para continuar, tem força para talvez travar, tem força para travar também. Então, simplesmente não fiz. A dúvida, melhor não fazer. Então, o cenário é que eu queria talvez tido esse movimento aqui, todo esse cenário bonitinho, teria sido muito melhor se tivesse acontecido aqui, ó. Esse cenário tivesse acontecido nesse espaço que teve aqui. Aí sim, ia ser o pré de sexta-feira, ia ser o pré dessa linha aqui, ia dar espaço aí, o movimento ia ficar bem interessante. Só que ficando aqui em cima, situação até difícil de explicar por quê, né? Porque depois acabou o preço andando mais ainda. E o preço foi subindo e subindo. Até o Titi comentou, Thiago, se a gente poderia pensar em contra-tendência, né? Tipo, vai travar esse topo aqui e eu posso pensar em contra. Eu não pensaria nem em contra também. Ia ficar só observando porque esse topo aqui, essa linha, estava atraindo muito preço. O preço estava doido para chegar nessa região desde o início do ano. E é a máxima do ano aqui. E aí o preço começou a subir. Estava esticado, estava. Chegou. Teve velocidade na hora que chegou nessa região, então toda essa sombra aqui desse candle foi a velocidade do stop dessa região, 5 pontos aqui só de velocidade.
pegou stop macro, talvez de quem posicionou aqui, e já fez um PFR. Ah, eu vou bater um contra aqui. Cuidado, que esses contras aqui nessas regiões pode ser apenas para chamar vendedor para depois voltar a subir. Não conseguiu ir, até normal, porque tocou em Keltner, né? Tocou em Keltner aqui, o preço depois tende a ficar de lado. Fez um pullback na média de 9, um pullback agora na média de 20, e todo esse movimento corretivo aqui, o movimento corretivo ficou dentro dessa barra 35 praticamente. E aí deu esse pullback 55. É gatilho? Não, pullback agressivo. Começou a ter gap entre candles aqui de novo e volume ficando fraco. O preço passa para baixo da média de 20, aí algumas pessoas podem achar que talvez 56 seja gatilho. Vamos lá. A questão é que quando houve o cruzamento da 9 com a 20, aqui ó, esse candle 52 aqui. Mas quando que o preço realmente passou para baixo da 20? Foi na barra 53. Beleza, fez pullback. Ah, poderia ser gatilho. Gatilho poderia se eu estivesse vendo o cenário mais próximo aqui, ó, mas olha o movimento atrás. O que o movimento estava fazendo? Topo, topo, fundo, fundo, possível canal, caindo em canal, e esse canal pode ser o quê? Bandeira de alta. Então, não fazer essa operação aqui. E aí o movimento foi, travou aqui no meio do nada. Talvez, ó, detalhe que dentro do primeiro candle, dentro do candle 35 aqui ainda, ou seja, toda essa correção aqui dentro do 35 ainda. O movimento travou, fez um topozinho e começou a querer formar um Okoi. Um Okoi de continuidade, nossa, para voltar a subir? Pode ser. E aí a máxima está aqui, só que chegou na região de máxima, não conseguiu romper. Essa defesa aqui, ó, foi muito forte, há uma absorção grande de lotes. E aí gap entre candles, ó, fecha num preço, abre em outro, fecha num preço, abre em outro, fecha num preço, abre em outro. Começa a ter doji, né, muito candle de rejeição no meio do caminho, média de novo fica muito próximo da 20, doji de novo. Fecha no mesmo preço, ó, fecha aqui, beleza. E aí, fecha aqui, abre aqui, fecha aqui, abre aqui. Começa a ter bastante rejeição, média 50 chega, demora para reagir. E aí, no fim do dia, pela volatilidade, acaba tendo essa mega barra aqui de leilão, né? Que pegou a máxima do dia, rompeu a máxima do ano. E aí, tá fechando aí na casa dos 5,30 já, essa região. Então, olhando no geral, infelizmente, a única região que eu fiquei assim, encucado, faço ou não faço, realmente foi aqui. Depois eu vou até pesquisar mais outras pessoas, o que elas acham dessa região aqui, se pensaram ou não, se viram a mesma coisa que eu, que seria perigoso pensar em compra, ao mesmo tempo pensar em venda também porque tem liquidez mais aqui em cima. A compra aqui embaixo, infelizmente, pelo setup, tá na cara da 200, se não tivesse na cara da 200, se eu não tivesse as duas 200 aqui, poderia ser gatilho de compra, sim. O stop tem que ser no fundo do dia, tá? Então, não é para fazer parcial na média de 20 aqui no caso. Parcial é 1 para 1 nesse caso aqui. E aí demoraria chegar, infelizmente, no início do dia bem travado. Mas tinha 200 aqui na cara, né? Tinha 200 na cara, mas acabou indo. Porque o movimento macro estava forte realmente para subir. Então, eu comentei ontem, mas o jeito como abriu aqui o preço, o gap e a situação que foi andando já ficou complicado. E aí, infelizmente, né? Aí pegou a região que eu já estava esperando, agora a situação. Depois eu tenho que analisar o macro, o que eu posso esperar para o dólar nos próximos dias, principalmente amanhã. E antes de eu falar do índice, aqui em relação ao fluxo do dólar, uma coisa bem interessante aconteceu, porque normalmente eu mostro muito o fluxo do índice, né? Eu mostro assim, o UBS está de um lado, XP está de outro. Mas aqui no dólar, a gente não tem muito como é que fala, esse padrão do movimento da XP e da UBS. E hoje aconteceu. Tá? E hoje aconteceu um movimento aqui que não é de acontecer, por exemplo, a UBS e Bradesco, vamos supor, e a XP, mas deixa eu tirar a Bradesco e olha isso, movimento igual, uma para um lado, outra para o outro. Isso somando o índice o dólar cheio e o mini dólar. E isso aqui não é de acontecer no dia, sabe? Eu falo assim, da pessoa olhar na evolução no tempo e ver XP de um lado e UBS no outro. Não é tão assim claro esses movimentos, geralmente elas tendem a ficar bem bagunçadas. Aqui no dólar, a gente não tende a ter, por exemplo, players específicos que tendem a agredir. A UBS, a XP de liquidez. Muitas vezes a XP é a que agride. A UBS às vezes não faz nada. Por exemplo, players tipo C6, teve uma época atrás que movimentava demais. Vamos supor, Itaú, que não é um player muito de participar no índice. Participa muito aqui. Santander também. Então, aqui eu acabo olhando todos os players na mesma força. Eu não fico disso de varejo tá de um lado, institucional tá de outro. É bem complicado de analisar o fluxo nesse sentido. Mas hoje ficou muito claro o movimento aqui, se for olhar só a XP
e aí o BS que eu olho em relação ao índice. Então, uma coisa interessante que aconteceu. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na flow de trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, o gráfico em si, a gente teve um gapzinho aqui. Comentei assim, ó, se abrir acima da 80 aqui, nessa região, eu tava pensando aqui, né, nessa região, não aqui em cima demais. Pode ter um gap bem característico de forçar o preço para cima, tá? É um gap bem interessante. Eu já fiz o backtest também do Fab4, do Oliver, com esse tipo de gap aqui. Só que aí a gente teve o tipo do gap, né? Abriu acima da VWAP, abriu acima da 80, 50, 20, a 9, etc. Só que abriu na região 200. Nem é tanto BO está na região da 200, é por causa do gatilho em si. Os 5 minutos, se eu fizer aqui a operação de compra pelos 5, a questão do 1 para 1 é porque nós estamos muito longe. Aqui o LS estativo está muito longe. O jeito como abriu poderia ter sido assim um movimento mais tranquilo, né? Abriu aqui com 700 pontos, poderia ter aberto mais próximo da média de 200, aí ficaria bonito. Muito melhor. E o 2 minutos, pior ainda, porque o cenário fica extremamente esticado. Se eu pensasse em entrar pelo gatilho do 2, infelizmente também estaria esticado, então nem cravou 1 para 1. Então, infelizmente, o Fab4 aqui de abertura, a localização que abriu não fica interessante. E aí, já logo no segundo candle, já teve esse PFR enorme, né? Já anulou praticamente metade do movimento e foi fazer pullback aqui na média de 9. E aí tem também o backtest desse tipo de gap com pullback, né? Que eu não preciso preencher vários critérios, por exemplo, esperar a VWAP aqui, etc. Só que a situação aqui do cenário para a gente não fazer essa operação, infelizmente, era a questão de justamente estar na região da média 200, trap zone, e aqui seria então inviável se não tivesse a média 200 nessa região. Então deixa eu supor aqui tirando a 200 exponencial e a aritmética. Poderia ser gatilho, tá? Do novo backtest. Ah, mas não preenche os critérios que eu ensinei. Esse tipo de backtest eu deixo bem claro que é um caso que a gente exclui os cenários contra, né, o movimento. Então seria parcial 1 para 1, ou eu posso colocar stop aqui no fundo do candle e 1 para 1 aqui. Então poderia, se não tivesse a média 200 aqui. Então, inviável a operação, infelizmente, então não faríamos nada. O preço rompe a média de 200, teve a volatilidade com a abertura do à vista, porque as ações estavam subindo na abertura, né? Na abertura. Testa a máxima do dia. Tava com um cara que talvez ia fazer um pullback, eu tava até de olho nesse candle 19 aqui, de ser um candle de talvez barra ignorada para rompimento. Pegar uma parcial 1 para 1, por exemplo. Só que fechou feio, então eu nem vou fazer gatilho. Nem vou fazer entrada nesse gatilho horrível, né? E o 2 minutos eu nem ia querer filtrar pelo 2, porque eu preciso do 5 aqui ainda. Então, nada de filtrar pro 2. O 2, eu tava pensando talvez em ser contra tendência, porque teve uma rejeição nessa barra 19. Então, eu tava de olho que poderia ser talvez um rompimento falso da média 200. E aqui a gente ter um candle de 2 minutos como venda. E teve. Só que, vamos colocar aqui, 5 minutos. Na cara da média de 20, que não foi testada. Então, não tem risco retorno. Só que o preço caiu, fez uma barra forte aqui, fez como se fosse uma barra ignorada e continuidade do movimento. Eu vou entrar pelo 2 minutos, mas e o 5? O 5 aqui ainda não está favorável ao movimento, o 9 nem cruzou a 20. Simplesmente foi, fazer o quê? Barra ignorada de novo, crava ajuste. E detalhe, nessa região aqui do jeito que chegou esticado, até poderia ser gatilho, tá? Eu tava até pensando aqui, tava de olho, mas faltou gatilho no fim das contas. Que era a região de 61 de Fibogap. E aqui o 2 minutos eu tava de olho nesse candle aqui, ó, 56. Ele fechar talvez um 2, 3 de compra. O 57 nem acionado foi. E aí o movimento não deu oportunidade, nem pelo 5. Então não teve setup aqui de contra-tendência nessa região. O preço acabou fechando, na verdade fechando não, cravando um ajuste, né? Acabou quebrando a média de 50, a média de 80. Se eu colocar da primeira pernada para baixo aqui era região de 100%, então deu uma travada aqui. Mas pensar em contra-tendência por reversão não preenche os critérios.
Então eu não faço nada. Faz um pullback na média 9. O candle 30 aqui tá na cara do fundo. Esse fundo foi uma defesa forte. Eu preciso que ainda teste. Testou pelo candle 31 praticamente e deu 32. Ah, esse 32 aqui. Esse 32, o problema mais feio dele aqui é que infelizmente ele fechou com doji, né? Se talvez fechasse um PFRzinho assim, né? Seria bem melhor, mas não fechou. E se tivesse fechado bonito, stop aqui na barra 30 de preferência, o 1 para 1 nós tínhamos pro fechamento do gap. O preço simplesmente foi com barra forte. E aqui nem era notícia, era movimento normal mesmo. Nós tínhamos aqui a Petro caindo forte nessa hora junto com o IFNC. E aí a Petro puxou esse movimento, fechou o gap, teve aqui outra barra ignorada, o preço caiu. E se eu for marcar aqui a projeção do topo duplo para baixo, né, cravou um 61, né, o último alvo nosso. E olha esse caixote aqui. O que é esse caixote? Caixote macro aqui, importante desses fundos aqui, ó. Que eu comento, né, que era importante. E detalhe, o Ibov não chegou a aproximar tão próximo assim, do fundo como o índice futuro estava. Então eu estava reparando essa distorção. Enquanto o Ibov estava um pouco mais lento, o índice futuro estava mais próximo aqui, ó. Então se eu mudar de gráfico, ó, o fundo de hoje, né, foi mais alto pelo Ibov, né? E aqui o índice futuro foi mais baixo. E aí o movimento aqui, mas pensar em contratendência, eu não tenho reversão agressiva, tá? E aí, simplesmente o movimento faz um pullback, não vejo como gatilho, candle pequeno e irrelevante aqui. Testando demais a média, 20 acaba sendo quebrada, passa por cima, 54 gatilho, tá subindo em canal e pode ficar subindo em canal. E aí a 50 chegou, não reagiu, continuou subindo em canal, 80 chegou, não tinha força ainda 80. E aí o preço continuava subindo em canal até que teve uma volatilidade aqui. Essa volatilidade possivelmente pegando o stop dessa máxima, pegando aqui também essa força vendedora, chegando aqui na região de VWAP, também se eu pudesse marcar retração do dia, era região de retração, 50%. É como se fosse uma barra de exaustão. Tipo a última força compradora, tanto é que depois ficou travado aqui essa região. Teve a tentativa de rompimento dessa máxima, mas não conseguiu. E aí fechou em torno das médias. No gráfico branco, a gente teve então uma força vendedora bem forte aqui, com uma sequência bem interessante. O topo duplo então acabou sendo confirmado por um rompimento de uma força vendedora. Eu acho que teve esse mesmo movimento bem característico aqui atrás, agora não estou lembrando de um aqui, não, agora não estou lembrando. De um fundo ou topo duplo que eu não sei, que o rompimento foi com força. E aí acaba sendo um rompimento verdadeiro. Por exemplo, aqui, uma mini lateralidade com rompimento esticado. Então, um exemplo aqui. Mas voltando para hoje aqui, nós tivemos um movimento aqui de uma sequência, outra sequência vendedora forte, um canal. E aí no fim do dia meio travada aqui de forma de lado. Esqueci inclusive de mostrar do dólar. Do dólar a gente tinha uma lateralidade macro, tá? O preço estava trabalhando dentro dessa lateralidade. Não deu gatilho de pré-rompimento, simplesmente já rompeu essa lateralidade. Teria depois o pullback, né, que é a dúvida aqui minha maior. A sequência que eu vejo pra mim foi essa. Essa aqui de baixo, eu nem vejo como uma sequência tanto assim, porque o início foi bem fraco. Só teve duas barras depois fortes. E aí no fim do dia meio que formou um triângulo aqui ascendente, mas se for ver agora talvez seja como se fosse uma cunha. Vou deixar desse jeito aqui. Mas voltando aqui para o índice, a questão, então, eu não vi oportunidade de gatilho seguro, infelizmente. No máximo, poderia ser esse 32, mas poderia ter fechado bonito, né? Pelo 2 minutos aqui entrar de forma antecipada, não fechou bonito também 80. Então, nem se eu quisesse pelo 2, teria fechado. Se tivesse, porque tem casos que a gente entra de forma antecipada quando fecha bonito, né? Quando a gente tem todos os critérios preenchidos e aí dá um gatilhozinho bem bonito. Mas, né? Aqui, outra coisa. Essa barra 33 ficou com cara de barra de exaustão, porque o movimento já tinha criado aqui uma perna 1, 2, 3. Essa 3 aqui estava até esticada, essa 33. O volume foi alto, depois o preço ficou bem travado. E acho que era só isso então para falar aqui, antes de eu falar do estudo macro. O fluxo do índice hoje foi um fluxo, deixa eu mostrar aqui. A gente teve uma bagunça, tá? Uma bagunça nesse do dia, ficou bem estranho de analisar, confuso.
Se eu for pegar a UBS e a XP, a gente vê um movimento bem estranho no início do dia. Elas não estavam tendo parceria. Porque olha o movimento da UBS. O movimento da XP, totalmente o contrário. Deveria ser como o movimento da XP? Deveria ser assim, ó. Deveria ser assim, o contrário. Como que foi de verdade? Não tinha sentido muito nesse início do dia aqui. E sem falar também que boa parte do movimento que o índice fez essa queda, a UBS ficou travada. Olha aqui, o movimento aqui embaixo, enquanto que a XP estava lá disparando, dando liquidez para quem? A XP trabalhou para outros players hoje. Posso citar quem, por exemplo? Se ela estava na compra, alguém que estava vendendo aqui, por exemplo, a Bradesco. A Goldman não. Talvez Ideal também ajudou. BTG não, Itaú parado, Tullet não, JP Morgan pouca coisa. A UBS realmente não fez nada. Eu tô querendo nessa hora aqui, essa hora que teve a disparada da XP, 11h40 da manhã. 11h40 da manhã foi esse movimento, essa barra aqui final do dia. E aí, olhando aqui pela evolução no tempo, a gente não teve então o trabalho da UBS nessa região. Credi não fez nada, Clear aqui, nada. Algum player talvez que depois inverteu? Não tivemos. Talvez a Morgan aqui pode ter sido a Morgan, tá? Porque ela estava comprada e aí ela acabou fazendo uma realização aqui. E é isso, fluxo bem estranho hoje. Não teve muito sentido. Se eu for ver depois travado, olha como estava estranho essa bagunça. Olha o dólar, como já foi mais, assim, tendencioso, né? É bem mais fácil de interpretar. Agora, os mais vendidos e mais comprados do índice, extremamente confuso aqui o movimento que fizeram ao longo do dia. E o movimento hoje acabou sendo direcionado, boa parte, aqui não foi pela UBS, tá? Não foi pela UBS. Outra coisa também interessante de ressaltar, que eu comentei que no início do dia as ações abriram em alta, só caindo durante a queda do índice, quem acabou puxando? Principalmente Petro. Então foi a partir aqui de 10h30, veio um fluxo gringo muito forte lá pela Petro, tá? Então olha o movimento aqui, 10h30, abertura do norte-americano. Veio um fluxo gringo muito forte para jogar a Petro para baixo, inclusive ela caiu muito aqui, depois se recuperou boa parte. E o IFNC também ajudou o movimento aqui, o IFNC fez o mesmo aqui, 10h45, começou a cair, fez pullback, voltando a cair, só que a Vale hoje acabou segurando boa parte do movimento do índice. A Vale até chegou a cair também, junto com a abertura do norte-americano, mas depois subiu. E ela ajudou, já ajudou não cair muito o índice hoje. A gente teve DIs positivo, mas não tanto como sexta-feira. Então acabou que o dólar precificou o movimento de sexta e o movimento aqui acumulado de hoje. E acabou que os dois fecharam com variação positiva. Então teve tanto dólar e índice com variação positiva. Bem estranho, né? Se for ver. Bem estranho. A questão lá fora, nós tivemos o mercado sem notícia. Lá fora o S&P, pra gente aqui, foi um movimento de alta, o que a gente não teve correlação, né, por boa parte do dia, mas na parte da tarde aqui acabou devolvendo o movimento de alta, infelizmente, então sem correlação com o movimento lá fora. Aqui foi uma alta até interessante, foi essa barra aqui, quase que rompi a máxima de novo, né, chega, tô cansada de romper máxima. O dólar também teve dia de alta, então o dólar aqui subiu também, porque lá fora estava subindo. O EWZ, diferente daqui, né? Nosso IBOV subiu. O EWZ teve um dia de queda, mas se for ver, tá muito próximo desse fundo também, né? Tá doido para romper essa região, mas detalhe, o EWZ rompeu. O EWZ rompeu o fundo, chegou a testar, volume grande. A questão se o rompimento vai ser verdadeiro ou você vai voltar para cima. Esse que é o perigo para amanhã. Vou falar mais sobre isso a questão de amanhã. A questão é que, por exemplo, hoje o petróleo subiu de novo, e aí vem a questão, petróleo alto tende a favorecer Petrobras, desde que Petrobras passe o valor do petróleo Brent, da commodity lá fora, para a refinaria, e está tendo mais distorção do valor da gasolina, do diesel, né? E aí, se o petróleo sobe, acaba que a inflação acaba subindo também, não só aqui, mas no mundo todo. E a gente já está tendo inflação subindo, e aí Estados Unidos também pode ter. E aí a questão dos juros vira polêmica ainda, né? Então a gente pode ter juros. Um dos motivos que juros subiram hoje foi por causa da questão do petróleo estar subindo, né? Precificando juros mais altos por mais tempo. E aqui fazendo o mesmo movimento, ó. Se for puxar o gráfico dos nossos juros que eu mostrei ontem com os Estados Unidos e a Petrobras, petróleo Brent, mesmo movimento, juros americanos fazendo isso,
Juros brasileiro, futuro, assim. Petróleo, assim. Mesmo movimento. Então, o petróleo é muito importante para a questão da inflação no mundo todo, tá? É muito perigoso. Muito, muito, muito. Para amanhã, a gente tem aqui o movimento do dólar tá esticado ou não está esticado. Possivelmente vai estar, ó. Então, está sobrecomprado pelos 60 minutos. Então, eu não caçaria compras nas primeiras horas de amanhã, tá? Está esticado, então. Olhando aqui pelo gráfico diário, né? Está tentando romper a CLT, só que a CLT, na verdade, é do gráfico do semanal. Então, ainda pode ser rompimento falso, igual aconteceu aqui, ó, em outubro do ano passado. Mas, por enquanto, uma barrazinha forte, mas é início da semana. Aqui, 60 minutos, então, falei que tá esticado. Se eu pegar a projeção desse movimento e jogar para cima, cravou o primeiro alvo. Então, tende a ter, talvez, uma trava aqui. Essa região que eu tenho marcada agora, quais são os possíveis topos, né, que agora eu tenho que marcar? Eu vou deixar essa linha aqui, porque ainda pode ser troca de polaridade, essa linha azul. O que eu vou fazer agora é diminuir esse movimento aqui. E retração desse topo com esse fundo. Tá lá em cima a outra região de trava nossa. Eu vou pegar esse caixote, vou compartilhar para cá. Vai ser a nossa próxima região de trava, que coincide também com essa região desse topo, com 61 de retração, que se eu quiser que no semanal respeite aquele ombro, cabeça, ombro de continuidade, é importante que não passe dessa região aqui. Então, por enquanto, tudo ok, bem feio aqui a situação. Muitas figuras, né, acabou meio que formando aqui um ombro, cabeça, ombro, mas aí muito difícil de romper essa região. Tentando romper agora. SLT azul aqui de baixo, respeitando bem. Essa daqui acabou quebrando hoje, né? Mas aguardar aí pra ver se vai ser rompimento verdadeiro. Lembrando, então, nós estamos acima de R$5. O preço acabou acumulando. Eu acho que vai ficar um pouco aqui acima de R$5, tá? Eu não acho que vai voltar pra baixo de R$5 tão fácil assim, não. Porque acumulou muito pra ficar acima de R$5. Vai ficar um tempinho aqui, eu acho, né? Aproveitando o movimento do índice. Deixa eu mostrar Ibov. Aproveitando o movimento que o índice pode ter de queda. Então, se a gente ter o dólar nivelado acima de R$5, fica até favorável para o Ibov fazer o rompimento aqui desse oco. Então, tudo tranquilo para acontecer. Inclusive, o movimento de hoje, ele pode ter sido apenas um respiro para realmente amanhã cair, tá? Então, seria bem interessante fazer isso. Aqui, pelo 15 minutos do índice futuro, a gente tem um cenário de... A gente teve, né, um ombro, cabeça, ombro aqui, mas ao mesmo tempo fez meio que um topo arredondado. Ao mesmo tempo tem um ombro, cabeça, ombro de continuidade aqui. Então o cenário todo ainda continua para movimento de correção. E se eu for olhar em relação ao movimento de hoje, nós tivemos um gap de alta. Desse movimento de baixa respeitou 61, voltou a cair, renovou esse último fundo. Tá fazendo uma correção em forma de canal para depois talvez voltar a cair. E aí a gente tem, né, tem que ter as médias aqui confluindo. Então todo esse movimento no fim de hoje, da tarde de hoje, pode ter sido uma grande bandeira para dar continuidade ao movimento de baixa. O que eu espero para amanhã? Eu espero que o movimento da 200 ainda demonstre força. Eu quero que o preço abra em torno dessa região, faça pullback, pré-tendência, que seria maravilhoso pegar esse fundo aqui, ó. Muito interessante pegar esse fundo. E aí seria maravilhoso, maravilhoso. Agora, movimentos de alta eu não consigo imaginar, porque a situação vai ficar extremamente ruim. Porque senão vai voltar para esse range aqui, e aí a gente vai estar operando no meio dessa grande pernada de baixa. Então, movimentos de baixa são bem melhores aqui para o índice. Já em relação à notícia amanhã é pré-super quarta. Então, ou amanhã, ou talvez quarta-feira, com o movimento dos juros, a gente possa ter esse rompimento, graças a Deus, tomara que aconteça, dessa região, desse suporte do Ibov, para ver se cai logo essa região e depois engate uma tendência de alta para o segundo semestre. Aqui, amanhã nós não temos notícias relevantes, tá? 9h30 não é de movimentar, então tudo ok. Começa a notícia relevante na semana a partir de quarta. Então amanhã mais um dia aí bem tranquilo em relação às notícias. Acho que era só isso então para ressaltar. Mostrei esse gráfico aqui, deixa eu ver se minhas anotações. É só isso mesmo para ressaltar. E eu volto aqui amanhã então para a revisão.